Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Rafael Afonso, pertenço à paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, onde também quem participa lá, a Janaína, que me convidou a estar gravando esse vídeo, que é uma série de vídeos do COAV, né? Que era um amor verdadeiro da Renovação Carismática Católica, e tem como objetivo, né, a gente partilhar um pouco, principalmente hoje, né, a véspera do Dia dos Namorados. Ontem eu tentei gravar esse vídeo com a minha esposa, Gislaine, mas a gente não conseguiu. Hoje também, infelizmente, ela não conseguiu estar aqui junto comigo para estar gravando esse vídeo. Mas eu vou tentar passar um pouco daquilo que eu vivenciei e alguns passos. Eu enumerei 5 passos, que foram os passos que me ajudou até eu chegar a conhecer a Gislaine. Depois a gente noivou depois de um tempo e a gente casou esse ano, em fevereiro. Eu vou tentar passar um pouco daquilo que foi de experiência para mim. O tema, né, o que esperar quando se está esperando. E eu consegui sentir isso na pele um pouco, porque realmente, tanto eu como ela, a gente casou assim, se a gente pegar a média das pessoas que casam, a gente casou já com 30, quase 30, né, eu tinha. E, cara, essa caminhada é bastante difícil pra gente que tá na igreja. A gente sabe que a gente fica ansioso quando a gente tem mais ou menos o caminho que a certeza do caminho que a gente quer seguir, e a gente tem que pegar firme com Deus para que isso não se torne aí uma ansiedade que possa nos atrapalhar, né? E o primeiro passo que eu enumerei o subtítulo é: quem não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve no meio do caminho. O que eu quero dizer? Cara, você moça, você rapaz, você precisa ter bem definido qual que é a sua vocação, né? Se é o matrimônio, se é o sacerdócio, se você vai caminhar numa comunidade, se você vai para um convento, se tornar uma irmã. E eu acho que o diretor espiritual, seja um padre aí na sua comunidade ou alguém próximo, vai te ajudar, porque ele consegue ter uma visão de fora, né? Talvez você pense de uma maneira, e uma pessoa que esteja de fora, bem orientada, e uma pessoa que tem um discernimento, ela vai conseguir te ajudar a discernir esse caminho, porque nada mais sensato do que você definir a direção, né? E eu estou na região sul. Se eu quero ir para a região norte, existem vários caminhos que me levam para a região norte. O norte nosso é Jesus Cristo. E existem vários caminhos para nos levar até Jesus Cristo. Então a gente precisa de uma pessoa para nos ajudar e estar em constante oração. O Espírito Santo vai nos guiar nessa empreitada, tá? O segundo passo que eu defini como importante, ele poderia até vir como primeiro, mas enfim, é a frequência nos sacramentos, principalmente da confissão e da comunhão. A gente está falando de uma pessoa que ela já foi batizada, ela já passou pelo sacramento da confirmação, do crisma, e aí essa pessoa ela já está numa caminhada assim, seguindo uma certa direção, que é o norte, que é Jesus, que eu havia falado no primeiro ponto. Agora ela precisa ter constância nisso, né? Como você vai buscar um relacionamento com uma pessoa, como você vai querer se relacionar com uma pessoa, sendo que ainda você tem dificuldade no seu relacionamento com Deus, que é nosso princípio primordial, o nosso foco principal. Então a gente vai convidar uma pessoa para caminhar com a gente, para encontrar Jesus. Então eu acredito que a gente precisa primeiro ter bem esse relacionamento definido com Deus, né, com Cristo, com a igreja, para depois a gente avançar num relacionamento com a pessoa. Então eu acho que esse ponto é importante. O terceiro ponto que eu acho que é bastante importante, que para mim teve um resultado fantástico. Eu era uma pessoa bastante tímida, tanto para me falar com as outras pessoas, eu não olhava no olho, quanto também para me fazer uma entrevista de emprego, enfim, eu era bastante tímido. Eu tentei entrar na área de vendas, não tive muito sucesso, eu acabei saindo, fiz faculdade de marketing, gestão e vendas na faculdade católica, e assim, eu consegui aplicar antes do meu namoro, e até hoje é bastante válido, que é a gente mudar a nossa linguagem. Na programação neurolinguística, a gente sabe que o sentido das palavras, a palavra tem poder, né? Cristo, que é essa palavra viva, e a gente precisa dar sentido verdadeiro para essas palavras. Por exemplo, na oração,
ao invés da gente falar que vai rezar para conseguir determinada graça, vamos substituir isso, inverter, falar assim que você vai colocar essa tal coisa, ou a conversão de tal pessoa, ou esse possível futuro namoro, ou essa possível vaga de emprego, você vai colocar nas intenções da sua oração. Porque lá no primeiro passo a gente começou a caminhar na vida com Cristo. E a partir do momento que a gente é inserido nessa vida em Cristo, nessa caminhada, sentido ao norte, a gente tem como obrigação esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento, essa oração, ao longo do tempo, ele foi deturpado. A gente tem utilizado com bastante frequência a oração simplesmente só para pedir. Eu acho que, assim como eu e você, a gente não fica só se relacionando com um amigo, toda hora pedindo as coisas para ele. A gente conversa, a gente descontrai, a gente pode até falar que está precisando de alguma coisa, mas isso é algo natural. A gente não fica pedindo para o nosso amigo favores o tempo todo. Então com Cristo não pode ser diferente. Ele vai ser o nosso amigo. Nossa Senhora é a nossa mãe, né? Então a gente não pode ficar recorrendo a ele só para pedir. A gente tem que atingir, já que a gente quer entrar num relacionamento, e a gente tem certeza que a nossa via é a via do sacramento do matrimônio, então a gente precisa ter um pouco mais de maturidade. A gente precisa adquirir essa maturidade de entender que existem coisas que é de nossa responsabilidade. O homem mesmo, é princípio, é da natureza do homem, e paquerar aquela garota, e estar na essência daquela garota, fazer um pouco meio que de charme, para tornar aquela relação no futuro mais saudável, né? Faz parte, está na história da humanidade isso. E a gente vê que isso tem se deturpado também, né? A gente vê hoje tem muitas ferramentas, né? O WhatsApp, Facebook, tem várias outras formas da gente se comunicar com essas pessoas, mas se a gente não tiver o TED a TED ali, olho no olho, talvez a gente vai sofrer de uma ansiedade, porque a gente manda uma mensagem para a pessoa, às vezes a pessoa não responde como deveria responder pessoalmente, ela acaba enrolando, acaba nos frustrando, ou acaba, né, deixando aquele ar de suspense. E isso a gente sabe que o mal do século XXI realmente é a ansiedade, e você não pode sofrer disso. O quarto ponto que eu defini aqui como algo bastante importante, que foi essencial para mim também, e tem sido até hoje, é o planejamento profissional, cara. A gente está falando de uma pessoa que talvez ainda não encontrou a sua tampa da panela, a metade da sua laranja, mas que durante esse esperar, a gente tem que fazer um esperar, que esse esperar seja produtivo, entendeu? A gente tem que ser produtivo. Eu acho que assim como os meus pais, talvez os pais de vocês também, testemunham que quando começaram a vida a dois, não tinham nada. E ao longo do tempo eles foram conquistando as coisas. Só que a gente está numa fase aqui, nesse tema, a gente está esperando ainda. Então, talvez os nossos pais não tiveram um recurso que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a capacidade de fazer um curso online totalmente gratuito, ao invés de ficar navegando pelas redes sociais e só vendo coisa que talvez não vai agregar. Talvez durante essa caminhada, enquanto você ainda não está namorando ou esteja já namorando, você procurar se profissionalizar. Porque uma vez que você se tornar um bom profissional, você vai conseguir ditar o seu tempo. O seu tempo ele vai se tornar um tempo mais valioso, porque você tem mais atributos agregados a você. Você consegue desempenhar um trabalho diferenciado. Então você não vai ficar à mercê só de uma empresa ou só de um grupo, né? Você vai ter infinitas possibilidades de trabalho. Quinto e último ponto que eu acredito que para mim foi importante e pode ser de grande serventia para você, cara. Na sua comunidade com certeza tem pessoas aí que tem 10, 15, 20, até 30 anos de casado. Senta, troca uma ideia com essas pessoas, até mesmo essas que recém-casadas. Com certeza elas vão conseguir passar para você um pouco da experiência que elas vivenciaram, e isso vai ser de grande serventia para vocês. Para finalizar esse vídeo, cara, eu defino um ponto como um ponto bastante importante, cara. Baixa um pouco a sua expectativa, se permita arriscar. Porque a gente fica em constante oração, às vezes dependendo que Deus faça o nosso trabalho, de conhecer, o trabalho de conhecer a pessoa, de você buscar um relacionamento, de você procurar entender o que se passa por trás da vida daquela pessoa, é uma atribuição nossa, né? A nós fica o serviço ordinário e deixa que Deus cuida da parte extraordinária.
Não vamos ficar dependendo só que Deus mande um sinal do céu, porque isso não vai acontecer, cara. Você precisa arriscar. Na vida, as coisas de maior importância, a gente precisa se permitir errar muitas vezes para poder conseguir chegar no nosso objetivo final. E aqui você vai procurar entender um pouco mais sobre essa pessoa, para você até no fim ter um bom relacionamento com ela, você conseguir compreender, né? Baixa um pouco a sua expectativa, se permita arriscar, tá? Forte abraço, até mais, fique com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Forte abraço.